Você acha que burnout é simplesmente exaustão física e emocional? Eu sinto muito, mas você tem uma visão muito simples do que é essa condição. Nesse vídeo, eu vou detalhar quais são as principais características do burnout. O burnout é uma condição associada com sobrecarga e estresse crônico no trabalho. E isso gera um dos principais sintomas, que seria o esgotamento físico e emocional. Mas não só isso. Quando a gente estuda burnout, os principais sintomas dessa condição pode ser dividido em três grupos principais. O primeiro grupo seria o de exaustão física e emocional. O segundo grupo, de um sentimento de cinismo e de desapego. E o terceiro grupo, um sentimento de ineficácia e falta de realização. Vou detalhar cada uma das características desses três grupos. Então vamos para o primeiro grupo de sintomas, que seriam sinais de exaustão física e emocional. Quero falar de um sintoma que chama fadiga crônica. Nos estágios iniciais, a pessoa pode apresentar um cansaço para executar as atividades do dia a dia, isso nos estágios iniciais. Mas conforme o tempo vai passando e se não houver uma intervenção, a pessoa pode evoluir para ter uma sensação de estar exausto, exaurido, e aí inclusive ter medo de um determinado dia. Será que como é que vai ser o dia de amanhã? Essa sensação de fadiga crônica, um cansaço crônico, que aí evolui para exaustão total. Nesse grupo de sintomas, a gente também tem a insônia, que nos estágios iniciais pode ser simplesmente uma dificuldade de pegar no sono ou uma dificuldade de manter no sono. Mas se não houver uma intervenção, pode ser que isso evolua e a pessoa tenha um medo excessivo de ir para a cama porque não vai dormir e vai ter uma insônia que vai comprometer de forma significativa o dia a dia. Um outro sintoma seria o esquecimento, a falta de atenção e de concentração. Nos primeiros dias pode ser simplesmente uma dificuldade de concentração leve, mas isso pode caminhar para uma dificuldade de fazer atividades básicas no seu serviço. E aí você não conseguir executar coisas que antigamente você fazia tranquilamente. A pessoa pode ter sintomas físicos muito intensos, como falta de ar, como taquicardia, dores no corpo. Esses sintomas físicos também estão dentro do grupo desses sintomas aqui da exaustão física e emocional. A alteração de apetite. Nos estágios iniciais, pode ser simplesmente que a pessoa comece a pular refeições ou diminuir o apetite. Estágios mais avançados, ela pode começar, inclusive, a ter perda de peso associada com o quadro de burnout. Ansiedade. A pessoa, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, pode sentir que está mais tensa, que está mais nervosa, e aí, à medida que evolui o tempo, se não tratado, isso pode evoluir para algum transtorno de ansiedade e começar a gerar muito sofrimento e prejudicar, inclusive, não só no ambiente de trabalho, mas sim na esfera com os amigos, na esfera familiar. Então, ansiedade é um outro sintoma. Depressão. Nos estágios iniciais, pode ser simplesmente que a pessoa se sinta mais triste em um momento ou outro. Mas se eu não trato essa condição, pode ser que evolua para de fato um quadro de depressão. E aí os sintomas mais cheios, vamos dizer assim, de um quadro de depressão, com falta de prazer para outras atividades que não são só relacionadas com o serviço, um choro muito fácil, uma alteração que a gente vai observar sentimento de culpa, inutilidade, às vezes até com ideias mais negativas. Raiva. Esse é um outro sintoma que a gente pode observar. Nos primeiros dias, talvez um pavio mais curto, uma irritabilidade mais fácil, que se eu não trato, se eu não faço uma intervenção nos quadros graves, isso pode evoluir para discussões e brigas no ambiente de trabalho. O segundo grupo de sintomas, que seriam aqueles sinais de desapego e de cinismo com relação ao serviço, também envolvem outros sintomas. Quais são esses sintomas? Num primeiro momento, a pessoa pode ter uma perda de prazer com relação ao que ela faz. Em quadros de burnout, naqueles estágios iniciais, perder o prazer pelo trabalho. Em quadros mais graves, pode evoluir para um quadro de depressão. E aí a perda do prazer não ser só relacionada com o serviço, começar a afetar a convivência com amigos, a convivência com a família e a pessoa perder o prazer para as diversas atividades do dia a dia. E aí lembrando que nesses casos eu posso estar diante de um quadro de depressão, uma evolução, vamos dizer assim, de um quadro de burnout. Um outro sinal seria o pessimismo. E aí o pessimismo nos momentos iniciais pode ser um pessimismo com relação ao próprio serviço, mas se eu não faço uma intervenção,
esse pessimismo pode evoluir para outras esferas da vida, na vida dela fora do serviço, na vida familiar, e aí a gente tem que ficar atento, porque, de novo, isso significa que está agravando o quadro. Isolamento. A pessoa nos estágios iniciais pode ser que ela não queira a convivência com colegas de trabalho, com outras pessoas ali que ela tenha que entrar em contato por causa do serviço dela. Mas se eu não faço a intervenção nesse momento, isso pode evoluir para um desejo de ficar isolado o tempo inteiro, de ficar quieto no quarto, sem ter um estímulo com outras pessoas. Isso também a gente pode observar em quadros mais graves de burnout. E aqui também a gente pode ver o que a gente denomina de um destacamento. É como se a pessoa ela começasse a se desligar dos outros. Um enfermeiro, um médico, às vezes começa a tratar os colegas de trabalho, até mesmo os pacientes, de uma forma hostil, uma forma muito irritada, como se não fosse uma outra pessoa. Isso já é um sinal de que a condição está ficando cada vez mais grave. Ela começa a tratar os pacientes e os colegas de trabalho como se não fosse um indivíduo, simplesmente de forma grossa, uma forma que pode ferir os sentimentos, as emoções das outras pessoas. E por fim, o outro grupo de sintomas que seria os sinais de eficácia ou ainda a falta de realização profissional. Aqui, o profissional, a pessoa que está sofrendo com burnout, ela começa a não ver muito sentido naquilo que ela faz. Ela começa a não ver aquele sentimento que muitas pessoas têm, ou todos deveriam ter, de quando fazem um trabalho sentir-se que estão no máximo do aproveitamento delas, sentir aquela sensação de que está realizada profissionalmente. Apesar de longas horas de trabalho, a pessoa, devido ao estresse crônico, não consegue concluir aquelas atividades que ela gostaria e que deveria concluir. Então aqui a gente tem os 3 grupos de sintomas. O primeiro grupo seria a exaustão física e emocional. O segundo grupo, que seria essa sensação de cinismo, essa sensação de que não está tratando os outros como indivíduos. E o terceiro grupo de sintomas seria essa falta do sentimento de realização profissional. Quando a pessoa está trabalhando, está estressada cronicamente e começa a desenvolver esses sintomas, aqui a gente está diante do burnout. Logicamente, para um diagnóstico correto, tem que passar por uma consulta com um profissional da saúde mental. Se você ou alguém que você conhece está apresentando esses sintomas, é muito importante buscar ajuda, porque se não tratado, isso pode evoluir para quadros mais graves. Inclusive, a gente tem que ficar atento, como eu acabei de falar, muitos desses sintomas se parecem com um quadro de depressão. Então, esse diagnóstico, essa diferenciação, só o profissional vai conseguir fazer. E tem tratamento para essas condições. Normalmente para burnout o tratamento não vai ser tanto medicamentoso, mas existe sim intervenções para que a pessoa comece a melhorar a sua qualidade de vida. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até um próximo vídeo.